Olá pessoal, nós vamos falar hoje sobre retas paralelas e retas perpendiculares. Primeiramente falamos das retas paralelas. Retas paralelas, a título de exemplo, nós podemos usar as linhas da folha do caderno. Duas linhas da folha do caderno, elas são paralelas porque elas não se encontram em nenhum ponto, então elas nem se aproximam e elas nem se distanciam uma da outra. Olhando aqui na tela, a gente tem um exemplo de duas retas e da forma que está aqui, a impressão é que essas duas retas vão se encontrar num ponto lá no final da tela, né? Mas eu vou mostrar para vocês que não é. Olha só, se eu pegar uma parte aqui e desenhar uma reta ligando a outra, veja que ela, olha só, ela tem cor diferente, né? E quando chega aqui, ela ficou vermelha, olha só. Então, essa reta aqui, ela tem uma determinada distância. Então, vamos usar aqui o programinha para medir. Olha lá, ela tem 2 metros de distância entre uma reta e outra. Aliás, vamos dar nome a essas retas aqui. Ó. Essa reta aqui, nós vamos chamar ela de reta R, tá? E essa outra aqui, ó, nós vamos chamar de reta S. Só para a gente não se confundir na hora de nos referir a elas. Então, a distância da reta R até a reta S, nesse ponto aqui, é de 2 metros, tá? Então, nós vamos pegar um outro ponto mais adiante, pode ser aqui, ó, lembrando que ele tem que estar vermelho. Depois eu vou explicar por que tem que estar vermelho, tá? Eu vou apagar esse preenchimento automático aqui, ó. Agora eu vou calcular novamente essa distância aqui. Opa, olha lá, 2 metros. Se eu pegar bem aqui na frente, onde a gente dá a impressão que ela já está se ficando bem próxima uma da outra, né? E se eu olhando ali na frente, olha só, se eu pegar aqui, novamente e calcular essa distância entre as duas, a R, olha lá, 2 metros novamente, né? Vamos pegar mais um ponto, aqui na frente, lá no finalzinho, como se elas estivessem, olha lá, ficou vermelho, eu tenho que conectar. E aí eu vou puxar aqui, olha lá, 2 metros da mesma forma. Então isso quer dizer que a reta S e a reta R, elas são retas paralelas, elas não vão se encontrar. Aí alguém vai dizer, professor, mas lá na frente parece que está encontrando. Eu vou mostrar para você que é só um efeito de zoom aqui da tela. Então olha só, se eu virar essa imagem aqui, ó, vamos colocar só ela aqui na tela. Olha lá. Vamos colocar só as partes que a gente tem aqui, ó. Olha aí, ó. 2 metros, tá vendo, ó? Deixa eu organizar aqui que esse programinha tem hora que... Olha aí, 2 metros. Então, se eu for passando para cá, ó, olha aí, ó. As retas não se encontram de jeito nenhum. Olha lá, como se a gente tivesse sempre duas linhas paralelas, ou na verdade são duas linhas paralelas, né? E aí a gente não tem, então, elas não se encontram. Se elas não se encontram, elas são retas paralelas, tá certo? Olha só, estou passando aqui, ó. Deixa eu ver até onde elas chegam. Elas são muito longas, né? Vamos tentar chegar lá no final delas. Deixa eu diminuir. Aqui, ó. Chegamos no final delas, ó. Vamos medir aqui para ver se continua com 2 metros. Ó, bem na ponta aqui, ó. Ele vai preencher, vou apagar. E eu vou tirar, então, essa medida aqui, ó. Olha lá, 2 metros da mesma forma, tá? Só tem um detalhe, gente. Para mim calcular, se você desenhar numa folha de caderno sem a linha, uma folha em branco, e vocês vão fazer essa atividade, como é que eu faço duas retas paralelas numa folha em branco? Você vai desenhar uma reta, usando uma régua, por exemplo, uma reta em qualquer lugar da sua folha, e depois você tem que calcular a distância e marcar 2 pontos para desenhar a nova reta. Então, por exemplo, ó, eu desenhei aqui essa primeira reta de cima, que está ficando azul. Quando eu for desenhar a outra, eu vou ter que medir a distância, marcar um ponto lá na folha de caderno, e em outro lugar marcar outro ponto e desenhar a reta. Então, dá uma olhada aqui, ó. Se eu for... e como é que eu faço, então, para desenhar essa reta?
Aqui eu vou mostrar depois o esquadro para fazer isso, mas olha só. Se eu usar aqui, ó, olha, eu não estou calculando a distância correta entre as duas, porque eu estou usando uma linha inclinada. Então, a distância correta entre as duas é quando elas, no caso aqui da figura, ele fica nessa linha vermelha. Aí eu tenho uma distância correta. Tanto que se eu medir essa distância aqui, ó, se eu medir essa distância aqui, ela vai dar, ó, 3,12 metros, né? E essa daqui dá 2 metros. Então, a distância entre duas retas paralelas é medida usando um esquadro ou um transferidor, e aí vou mostrar essas ferramentas para vocês. Como é que eu uso o esquadro? Usando o esquadro, eu vou calcular esse ângulo aqui, ó. Vou aproximar bem. Que ângulo é esse? Esse ângulo é entre a reta que eu quero e a reta que eu estou desenhando. Como que eu faço esse ângulo? Usando o esquadro. Tá? Eu vou mostrar o esquadro para vocês. Então, olha só, esse quadradinho que eu acabei de desenhar aqui, ele indica que essa reta S, lembra que essa daqui é a reta S, e esse outro segmento de reta aqui, ó, vamos chamar isso aqui de reta T, só para a gente se organizar. Então, a reta S e a reta T, elas formam um ângulo de 90 graus. Esse ângulo de 90 graus também é chamado de ângulo reto. Então, a reta T e a reta S são retas perpendiculares. Então, ó, vamos escrever aqui, ó. Quando o ângulo, quando o ângulo é de 90 graus, as retas, são, olha que nome bonito, perpendiculares, tá? Então, olha lá, quando o ângulo é de 90 graus, as retas são perpendiculares, tá certo? Então, reta S e reta T, essa reta nova, forma um ângulo de 90 graus. Então, ele forma um ângulo de 90 graus aqui e vai formar outro ângulo de 90 graus aqui, tá? Então, essas retas aqui, ó, são retas que formam ângulos de 90 graus. Olha lá, aqui em cima também formou um ângulo de 90 graus. Então, olha lá em cima e aqui embaixo, certo? Então, aqui na reta, essa é a nossa reta T, aqui embaixo é a reta S, e vocês se lembram que essa de cima aqui é a reta R. Opa, ficou tudo maiúsculo. Reta R, tá? Então, nós temos a reta T, que liga as duas, ela forma ângulos de 90 graus com a reta S aqui embaixo e com a reta R aqui em cima. Eu coloquei reta 5, gente, mas é para acabar, né? Vou corrigir. Isso aqui é reta R. Ah, agora sim, professor. Então, entendido então, gente? Retas paralelas são duas retas que estão à mesma distância uma da outra. E para eu descobrir essa distância, eu preciso desenhar uma outra reta que liga as duas, formando ângulos de 90 graus com essas retas. Aí, como é que eu desenho um ângulo de 90 graus? Então, como que eu desenho retas perpendiculares? Eu desenho retas perpendiculares usando o esquadro, tá certo? Então, o que é o esquadro? É essa ferramenta. Isso aqui é um esquadro escolar, né? Eu tenho aqui o ângulo de 90 graus, que eu posso usar para conectar uma reta paralela a outra. Isso aqui é o esquadro de carpinteiro, né? De repente, alguém na família de vocês é carpinteiro, ou você conhece alguém, você vai saber que ele usa uma ferramenta parecida com essa daqui, né? E para que ele usa essa ferramenta? Para desenhar
para poder esquadrejar a casa. Então, na hora que vai construir a casa, os cantos da casa, né, onde uma parede se conecta com outra, tem que ter um ângulo de 90 graus. Então, a parede da sua casa, quando ela se junta com por exemplo, a parede do quarto se junta com a parede da sala. Então, ali forma um canto, forma um ângulo de 90 graus. Essas duas paredes são perpendiculares. Onde o chão da sua casa, o piso da sua casa se encontra com a parede, forma um ângulo de 90 graus. Então, o piso da sua casa com a parede, elas são perpendiculares. Se você olhar para o chão da sua casa e aí tiver instalado aqueles pisos quadrados ou retangulares, você vai ver também que os cantos do piso são de 90 graus, né? Então, onde um piso se junta com o outro, aquelas linhas, né, que a gente chama de junta de dilatação, aquelas linhas que separam um piso do outro, elas formam ângulos de 90 graus em toda a superfície da casa, todo o piso da casa. Essas linhas, elas são perpendiculares, tá? Então, duas linhas do piso da casa, né, elas são paralelas. Quando uma linha cruza com a outra, forma um ângulo de 90 graus. Então, elas são perpendiculares, tá? Se você olhar para o piso e pegar duas linhas, você vai ficar olhando, elas não se encontram em momento algum, porque a distância entre elas é o comprimento do piso. Tá certo? Então, dá uma olhada no vídeo, assiste novamente se for o caso, e aí você aproveita e olha aí para o piso da sua casa, por exemplo, para a parede, olha para a janela, né? Você vai encontrar retas paralelas e você vai encontrar retas perpendiculares. Tá ok, pessoal? Então, nossa aula era isso. Espero que vocês tenham gostado da aula e tem as atividades aí para vocês fazerem. E se tiver dúvida, é só falar comigo. Valeu, pessoal. Até mais.